Celi, tudo bem? Quinta-feira, aniversário da WhatsApp, pessoal, 30 anos da WhatsApp. Gente, que dia especial. Vocês viram as histórias da vida do Flávio? Não sei se vocês acompanham perfis, né, de outros franqueados, outros diretores. É muito legal rever tudo, né, a fundação da escola lá em 95, o Flávio com aquele icônico terno, né? Que demais, passa um filme na nossa cabeça. A gente não está lá desde o início, né, pessoal? Mas acompanhar toda essa evolução até aqui é realmente muito emocionante. Eu fico muito emocionada de fazer parte disso, né? E muito grata de fazer parte dessa empresa que me ajudou, né, a construir, né, o, um sonho de empreender, né? Eu tinha esse sonho e estou realizando por meio da Wise Up. Vocês também me contem aí, tudo bem, Aline? Coisa boa te ver aqui. Tudo bem, Celi? Tudo bem, Jonathan? Deixa eu ver aqui quem aqui não está de câmera aberta. Vou Tudo pedir bem? Boa tarde, pessoal. encarecidamente que você abra sua câmera. Essa reunião, ela tem uma participação efetiva sua. Eu não sou uma líder de ficar só falando aqui sozinha, monólogo, né? Beleza? E vai de câmera aberta mesmo, almoçando, tá bom? Pessoal, eu vou iniciar então aqui o tema de hoje e eu queria que você pegasse um caderno e uma caneta, ou se você é do digital, seu bloco de notas, porque queria muito que você saísse hoje dessa nossa aula com uma reflexão do nosso trabalho. E eu quero que depois você anote os seus insights para você me falar depois que eu terminar. Combinado? Você vai anotar os seus insights que a gente teve aqui para a gente construir um conhecimento juntos, tá bom? Eu não vou ser aquela pessoa que fica só falando, falando e vocês só ouvindo, tá? Combinado? Pode ser assim? Então, no final aqui do que a gente for discutir, você vai também trazer a tua perspectiva, tá bom? E qual que é o tema que eu trouxe aqui para vocês, pessoal? Não sei se vocês já notaram, que o nosso trabalho, a nossa técnica ali, o sete passos, ela é muito diferente de uma técnica de vendas convencional. Vocês já notaram isso? Vocês tiveram essa impressão? O posicionamento, a DI, a tirada de vaga, não fazer questão, até muito ligado ali à questão dos princípios, né, do nosso trabalho, que já se debruçou sobre aquela lista. O nosso trabalho ele é muito diferente da técnica de vendas convencional, aquela técnica que você está ali para convencer a pessoa, quer empurrar qualquer custo ali, o custo para ela, e não, na verdade, a gente, na verdade, não faz nem questão, né, se a pessoa não se matricular, porque se eu não matricular com essa pessoa, se eu não matricular a ali, com certeza eu vou matricular uma próxima. Essa é a mentalidade que a gente tem aqui na UESA. Faz sentido isso, pessoal? Então, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre isso de forma mais aprofundada, né? Um posicionamento de um avaliador versus o posicionamento de um vendedor, né? Então, eu queria saber de vocês, quando a gente fala de um vendedor, tá? E você pode até deixar aí seu áudio aberto para a gente falar aqui. Quando a gente fala de um vendedor, certo? Quais são os adjetivos, assim, que a gente de cara lembra quando a gente pensa em um vendedor? Me ajudem. Falador, Fala muito. Fala muito. Chato, Como? chato. Chato. Que mais? insistente, Insistente, né? Aquele cara grudento, inconveniente, né? Às vezes mala, né? Como? Persuasivo, Pessoa, persuasivo. persuasiva é uma coisa boa, gente. Persuasiva é Eu uma não coisa. lembro de É uma coisa persuasivo, boa. não, quando fala vendedor, hein? Mas é tipo assim, ó, eu é um também não cara lembro de manipulador, persuasivo. né? Um cara Isso, que manipulador, palavra boa. ele Isso, manipula, ludibriador, talvez. ele é insistente demais, né? Ele fica ali no seu pé, é chato. Em geral, né? Essas são as características de um vendedor, né? Quando a gente traz aqui para o nosso trabalho, Travou. qual que é a perspectiva, quais são as características que vocês acreditam de um cara, né, de um executivo posicionado, que tem um posicionamento, é um cara executivo. Quais são as características que vocês acham que ele tem? Pode falar, pessoal. É, Empático, Empático. Uhum. é objetivo, pensando no que a pessoa, no que ele vai ajudar a pessoa ali, o cliente. Exato.
sempre pensando na pessoa, não querendo só vender, né, Celi? Que mais, pessoal? Solucionador de problemas? Solucionador de problemas, né? Escuta com atenção. Escuta com atenção, né? Pessoal, o executivo, né? O cara ali que ele tem um posicionamento de avaliador, que está realmente ali com interesse de resolver o problema da pessoa, não simplesmente vender algo para ela, é uma pessoa que é profissional, né? Ele não está ali com o intuito de simplesmente vender por vender, ele tem o intuito ali de entender a pessoa, né? O Jonathan falou, mais empático, ele se coloca numa posição de avaliar o cenário daquele cliente, né? Ele faz um papel, pessoal, neutro, percebe? Ele está ali numa posição neutra. Ele, inclusive, tem uma capacidade de ter mais qualidade, né, de clientes, ele vai ter menos cancelamento, né, porque a pessoa que avalia está se colocando na posição de avaliador, obviamente as pessoas vão gostar muito desse tipo de atendimento, né, obviamente vai ter menos cancelamento, né, enfim, é um cara profissional, tá? E isso, gente, não é somente uma técnica, tá? Queria deixar bem claro para vocês, isso que não é somente uma técnica, você ser um profissional da matrícula. Tanto que a gente nem fala que vende, né? A gente matricula as pessoas, né? A pessoa que matricula ali o aluno é diferente de quem vendeu o curso. Vocês vão entender isso, né, ao longo aqui da nossa conversa, né? Então, a gente se coloca numa posição de, cara, eu estou aqui para ajudar essa pessoa a ela tomar uma decisão. Não quero empurrar nada para ela. Até porque se ela depois leva uma topada, pensar melhor, ela vai querer cancelar. Então, eu estou tornando essa pessoa uma aluna. Ela está consciente dessa decisão. Percebe a diferença? Se fosse só para vender por vender? Está fazendo sentido? Sim? Então, não é só uma técnica, pessoal, é uma mentalidade, tá? Por exemplo, quando uma empresa contrata um consultor, certo? Não sei se alguém aqui teve essa experiência de trabalhar numa empresa, fazendo uma consultoria, algo do tipo. Qual que é o objetivo daquela empresa quando contrata um consultor? Me ajudem. Alguém tem uma... Identificar os pontos fortes e também os pontos fracos da empresa para se trabalhar, né, em cima dos pontos fracos e poder alavancar também os pontos fortes. Aham. Que mais? Gente, é participativo, viu? Outro ponto que é interessante também assim nessa parte de consultoria é avaliar o engajamento, né, da equipe. Quando a empresa contrata uma consultoria externa, entenda que consultoria é uma empresa que não está ligada a essa empresa, por exemplo, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma indústria de calçados, tá? Eu sou uma grande indústria aqui na minha região e eu estou com um problema de produção, tá? E aí, eu vou contratar ali, né, um consultor, uma consultora, para fazer uma leitura do meu trabalho, né? Eu estou contratando uma consultoria para eu ter uma visão externa ao meu trabalho, certo? E aí, essa consultoria, ela vai analisar o quê? O meu faturamento, por que está baixo, né? Ele vai analisar ali a minha linha de produção, né? O número, né, de calçados que são feitos versus que são vendidos, vai analisar toda a parte de fornecedores, né? Precificação, atendimento, marketing, gente, vai avaliar tudo. No final, ele vai me passar um diagnóstico, né? Olha só, Giovanni, sua empresa está assim, 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 assado, e aí ele me apresenta, né, ali um relatório de soluções, digamos assim, né? E aí você vai precisar fazer isso, 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 X. O consultor aqui, gente, na minha indústria, ele está tendo o quê? Um papel neutro. Ele está diagnosticando um problema da minha empresa, certo? E depois ele está me apresentando a solução, concorda? Ele é especialista em detectar, ele vai detectar esses problemas, percebe? E depois ele vai apresentar soluções. Ele não é um vendedor de soluções, Jonathan. Ele não está ali tentando me vender uma solução, percebe, Fabi? Vocês estão conseguindo alcançar? Então, o nosso papel aqui, gente, é justamente de consultor. A gente tem um papel neutro no nosso trabalho diante do cliente. Estão conseguindo alcançar isso, gente? Está fazendo sentido ou está muito longe? Sim ou não? Sim? Sim, né?
Então, a ideia aqui é a gente entender justamente isso, né? Que a gente não está aqui para vender ou convencer nada a ninguém. O objetivo aqui é justamente ajudar a pessoa a encontrar, né, ali, né, uma decisão nesse aspecto, tá? Dito isso, eu vou aqui analisar com vocês como é que a gente pode construir isso, tá certo? Estão na mesma página? Estão na mesma página, Aline? Tá me acompanhando? Tá com a carinha assim, ó? Tá na mesma página? Tá? Então, assim, vamos lá. Quando um cara fala assim, um cliente fala assim, eu prefiro presencial. Vocês já receberam algum tipo de objeção assim? Já? Quem nunca, né? Como é que você reveste uma objeção como essa? Sendo um executivo, né, um avaliador, não sendo um vendedor. Eu, por exemplo, quando eu recebi uma objeção como essa, eu ficava desesperada. Meu Deus, e agora? O que é que eu falo, né? Então, o vendedor, aquele vendedorzão, ele vai falar o quê, gente? Ah, o online é muito melhor que o presencial. Você já fez presencial por acaso? Não? Não, meu amigo fez. Então, você nunca fez presencial. O presencial demora muito, muita gramática, tem adolescente na sala, a pessoa tem que se deslocar até a escola. O online é muito melhor, tem mais flexibilidade. Isso é uma conversa de avaliador ou uma conversa de um consultor, de um executivo que está ali avaliando o perfil da pessoa? Vendedor. Percebe? É sutil. Então, o que eu estou falando aqui, talvez, né, nem todo mundo vai entender de cara, porque é muito sutil. Mas é importante eu entender o quê? O meu papel nessa entrevista. Se eu entender o meu papel de executivo, de consultor, tudo que eu for falar vai ser neutro. Então, anota isso. O meu papel na entrevista é ter uma postura neutra. Anote isso. O papel de um avaliador, de um executivo, ele tem uma postura neutra. Ah, eu prefiro presencial. Ah, tá bom. Você já fez presencial? Não, já fez inglês? Não, nunca fiz inglês. Ah, tá. Então, fulano, até entende a tua postura, né? Alguém que deve ter falado para você que presencial é melhor, então. O meu irmão fez presencial. Eu, né, nunca fiz, mas ele fez presencial, acho bom. Tá, e me fala uma coisa, fulano. Quanto tempo o teu irmão ficou na escola? Acho que ele fez uns 5 anos de escola. Bacana. E você hoje, fulano, tem 5 anos para você ficar na escola? A pessoa fica, né? Não. Você percebe que você está colocando o cliente para pensar? Essa é a nossa postura. Então, a gente precisa partir dessa premissa, né? De que a gente não está convencendo ninguém. Você tem 5 anos para você ficar na escola e você chegar à tua fluência, fulano, hoje em dia? Não. Então, talvez o presencial não lhe atenda. Olha, eu vou te falar aqui, dentro da minha avaliação, dentro da minha experiência na área, nós temos alunos presenciais e nós temos alunos online. Ambos funcionam muito bem. Você vai fazer inglês presencialmente ou online. Mas o primeiro ponto que eu queria que você avaliasse aqui, se vai ser com a gente ou não, eu não sei. E aí você já aproveita e já tira a vaga do cara. Se vai ser conosco ou não, eu não sei. Porque se o cara, em algum momento, ele está pensando que você vai vender para ele, você já tira o pensamento dele naquela hora. Tô entendendo, gente? Então anota isso. Isso já é uma coisa boa de você inserir na sua entrevista, né? Porque o cara, ele tá achando de cara ali que você tá querendo vender alguma coisa para ele. Não é verdade? Vou só fazer aqui uma pausa com você. Diariamente, pessoal, quantas pessoas vocês acham que vendem por telefone? Todo dia? Muito ou pouco? Profissionais de vendas que tentam É, vender por telefone, um monte. tem um monte, né? É muita Dezenas, é. gente. É muita gente, pessoal, que vende por telefone. Ó, só de ligação aqui, ó, hoje, ó, 1, 2, 3, 4, até meio-dia, ó. Tudo isso aqui é vermelhinho, ó. Dá pra ver que você está tocando? Tô ligando de novo. Gente, só no meu dia, não vai focar. Só no meu dia, até meu dia, eu recebi 6 ligações de pessoas querendo me vender alguma coisa. Obviamente, eu já reconheci os números do recurso, né? Então, a gente tem que entender que as pessoas, elas estão acostumadas a receber chamadas de vendedores querendo oferecer alguma coisa para ela. Então, como é que eu, consultor executivo de uma grande empresa de inglês, consigo quebrar, né, quebrar de cara essa possibilidade de ela achar que eu estou vendendo alguma coisa para ela? Eu tenho que entender o quê? O meu papel antes. Eu preciso ser uma pessoa neutra.
tá? Então, quando a pessoa fala assim, ah, eu prefiro presencial, você não vai falar de cara, ah, porque online é melhor, porque online é isso, você vai ter flexibilidade. Você confronta a pessoa. Tá, fulano, você já fez presencial? Ah, não. Ah, mas meu irmão fez. Ah, entendi. Quantos anos ele ficou na escola? Ah, eu acho que foi uma média de 5 anos. Tá, mas você tem esse tempo hoje para você se dedicar ao seu inglês, ficar 5 anos para você chegar ao avançado inglês, por exemplo? Não? Ah, tá. Primeiro ponto que eu queria que você avaliasse aqui, fulano, é se vai ser com a gente ou não, eu não sei, tá? Que você vai estudar seu inglês. Então, a pessoa já está ali desconstruindo que eu estou querendo empurrar alguma coisa para ela, vocês estão entendendo? Se vai ser conosco ou não, eu não sei. Mas o fato é que se você não fez inglês até agora, fulano, provavelmente não foi porque não foi porque o presencial não te atende. Você vai ter que se deslocar até na escola, você vai ficar 5 anos lá. Você vai ter que ficar fazendo aula para adolescente, assistindo aula de adolescente, né? Porque, assim, em geral, o modelo presencial funciona assim, né? A WhatsApp tem um modelo presencial mais arrojado, rápido. Na sua cidade, com certeza, né, deve ter alguma escola ou não, mas a gente está perto de inaugurar algumas escolas hoje no Brasil, né, em várias regiões. Nós temos escola na sua cidade, né? E aí você vai pegar o carro, vai chegar naquele determinado horário, não consegue sair naquele horário, e aí ele tenta chegar e não consegue, e aí ele perdeu a aula, vai tentar repor, não consegue, porque gente, uma escola presencial tem uma limitação de espaço, concorda comigo? Eu falo para a pessoa, né? Você concorda comigo? Eu estou construindo com ele um pensamento, né? Concorda comigo, fulano, que hoje uma escola física comporta até X alunos né, numa escola, porque tem, sei lá, 5 salas de aula? Então, ela não tem a mesma flexibilidade no treinamento online. Independente se vai ser na WhatsApp ou não, que aqui, gente, é uma conversa de consultor, é uma conversa neutra. Não é uma conversa que eu estou puxando para mim, vocês percebem? É uma conversa para a pessoa pensar, sem fazer nenhuma força para o cara. E o cara percebe isso ou não? Percebe. Porque ele tá vendo que eu não estou querendo empurrar nada para ele. Vocês estão comigo? De verdade? O cara percebe que eu não estou querendo empurrar nada para ele. Ele percebe que essa pessoa que está falando com ele é um cara leal. Então, por exemplo, o treinamento online, repito, seja na WhatsApp ou não, você tem várias opções, né? Aulas, né? Métodos, e falando com alunos de várias localidades diferentes, porque tem muito mais alunos, né? Então, por exemplo, na WhatsApp hoje tem mais de 500 mil alunos em 5 países, né? Uma escola de 200, 300 alunos, entende? Qual que é a tendência do aluno? Começar a desistir. Por quê? Ele não consegue chegar até o final. No treinamento online, se você tiver aulas ao vivo, você vai de acordo com o perfil do cara. Você precisa, como executivo, consultor, ver se esse perfil de pessoa vai ter condição de pagar uma aula ao vivo. Vocês têm que fazer essa leitura. Ou se é um cara mais limitadão. Se for um cara mais limitadão, você nem fala de aula ao vivo. É um técnico, é um mecânico, é um cara operador de máquina. Porque de cara a pessoa fala assim, eu não gosto de aula gravada. Gosto de aula com o professor. Mas é que você está conversando com o cara é um mecânico, né, de uma grande indústria, não lidera ninguém, está só ali na parte mais operacional. Muito provavelmente ele pode vir a ser uma pessoa, né, com alto nível. Geralmente é uma pessoa que tem uma agenda mais restrita, trabalha em diferentes turnos, né? Então você precisa avaliar essa pessoa. Aí a pessoa entende, né? Para você, presencialmente, de repente fica mais difícil, né? Talvez seja por isso que até agora você não fez. Você está entendendo, gente, a lógica? Você está entendendo a pessoa e ela está construindo com você esse pensamento. Então, a ideia aqui, gente, é você construir esse posicionamento de uma pessoa que é mais posicionada, uma pessoa que tem realmente uma característica de executivo, e não simplesmente um vendedorzão. Porque quando a gente começa a fazer esse trabalho, gente, é muito natural que a gente tenha essa postura de vendedorzão, concorda? A gente está aprendendo, né? A gente está ali entendendo a técnica. É normal que a gente tenha essa postura inicialmente. Mas o meu papel aqui é te ajudar você a construir um posicionamento avaliativo, de consultor. Tá fazendo sentido, gente, até agora? Algum comentário? Tá fazendo sentido para você? Me fala aí. Nessa parte aí, Divânia, Hum. até às vezes a pessoa, o vendedor, né, que eu digo, o consultor, Uhum. ele tá ansioso.
E nessa parte de tá ansioso, ele demonstra essa. Aí ele começa a ser vendedor mesmo, ele deixa de ser consultor, entendeu? Então, eu vejo muito isso. Exatamente. Quando eu falo assim, eu tô falando isso aqui, fulano, porque se você vai fazer com a gente ou não, para mim não muda nada. Eu tô te dando a visão, Igor, do que é aprender inglês. O interesse em aprender inglês você tem. Tenho. E se você entendesse que esse modelo, eu nem te falei ainda qual é, Igor, atenderia a sua demanda hoje de tempo, possui uma metodologia bacana e financeiramente encaixasse para você, você estaria aberta a mudar de ideia sobre essa questão do presencial? Se a ideia do presencial funciona ou não? Porque também não faz sentido eu te falar tudo aqui, Igor, se você não tem uma ideia fechada na sua cabeça, entendeu? Se você ainda manter essa ideia fechada, fica difícil eu continuar aqui com você. Não, 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 estou aberta a mudar de ideia, Divan. Ah, então tá bom. Então, percebe, gente, que a comunicação, ela é sempre uma comunicação neutra. Eu estou levando o aluno a construir um pensamento em relação ao inglês. Ela não é uma comunicação que tenta convencer a pessoa. Porque, de verdade, gente, eu não preciso dessa pessoa. Vai ser com essa ou com outra. Vocês estão entendendo isso? Então, vocês entendendo o que eu estou falando, de ser uma comunicação construtiva, é muito, muito diferente de uma comunicação vendedora, percebe? É isso, tá? Uma outra objeção. Não sei se o Alexandre levantou aqui a mão. É sobre isso que você quer falar, Alexandre? Edvane, desculpa, porque na hora que vocês estavam falando sobre a questão do presencial dos argumentos, é porque eu estava em deslocamento terrestre, eu Tá. não conseguia abrir. Mas, assim, eu já perdi venda por outros motivos, mas, assim, na verdade, eu não perdi, né? Deixei de fechar a venda, porque a pessoa tinha problema financeiro, questão de oportunidade, isso ainda. Mas, assim, que eu ia comentar, assim, dessa questão de presencial, eu já usei dois argumentos que eu quebrei essa questão. Uma foi isso que você falou, né, de ter feito o curso presencial. O grande problema do presencial, além de você estar pagando todo mês, por exemplo, meu filho estava fazendo presencial. Você paga mensalidade material todo mês, durante todo o curso. Então, você vai pagar 3, 4 anos. Só que o que acontece? Ele tem duas quebras ali. Ele tem umas férias no meio do ano, tem umas férias no final do ano. Nessas férias, ele não estuda. E aí, Aham. tipo assim, e quando ele não está em aula, ele chega em casa, faz o dever de casa e não consegue avançar. Ele tem o material, mas ele não avança. Ele vai no ritmo da escola. Então, eu falo com a pessoa: gente, você tem esse tempo para ficar esperando a próxima aula? Você tem tempo para ficar um mês parado de férias? Porque inglês também, pegar fluência é regularidade. Você fica um mês sem estudar, você vai perder alguma coisa. Então, a questão da plataforma, o grande ganho é esse, você ter a sua regularidade de ensino, você não fica dependendo de um terceiro. E um outro argumento que eu já usei também para pessoas mais velhas, né? Tipo, eu tô com 46, mas é o que eu digo assim, na minha faixa de idade, né? Porque tem muita gente na faixa de 20, de 18, as pessoas acostumaram com locadora, sabem que é uma locadora de VHS, de DVD. Então, o que eu falei assim, gente, olha só, a plataforma é mais ou menos o modelo Netflix. Você é assinante de Netflix, lembra que na época da locadora, você chegava no final de semana e tinha que ficar torcendo para aquele filme que você quer tá lá disponível. Porque se não tivesse, tinha que agendar, ou você tinha que voltar numa outra semana. Uhum. Quando você abre o Netflix, está tudo que você tem lá, todo o seu conteúdo. Você assiste a série que você quer no tempo que você quer. Se a mesma série tá passando na Globo, você maratona e você termina a série antes de terminar os episódios na Globo. Então a plataforma é isso também. Então é só para poder saber se você quer se antever, né? Você quer tipo assim, ter o domínio do seu tempo, entendeu? E não ficar dependendo de que outro. Então, assim, eu já usei esses dois tipos de argumento. Então, isso eu quebrei no presencial. Então, assim, o não fechar é por outros motivos, mas esse negócio de presencial, cara, acabou, entendeu? Então, Legal. era isso que eu queria ter falado na hora, ô Edvânia, esses dois argumentos que eu usei, mas é porque na hora eu estava dirigindo, eu fiquei com medo Não, de ligar tranquilo. a câmera. Mas tá vendo Tá que o bom. Alexandre está trazendo uma perspectiva? Você pode trazer essa perspectiva para a pessoa, né? Mas precisa ser neutro. Não é porque você quer que a pessoa faça online, mas é apresentar as perspectivas para ela. Ô, fulano, vamos lá, você tem condição hoje de fazer um deslocamento de 30 minutos, pelo menos, até a escola tal, depois fazer 30 minutos de volta, ter que, sabe? Fazer a pessoa pensar, né? Não é porque a pessoa acha que o presencial é melhor do que online. É porque é o comum, gente. A gente aprendeu a fazer tudo presencial, né?
Só que a gente está em um outro momento, né? Então, não existe errado ou certo, se presencial é melhor, se online é melhor. O que é melhor para o cliente, para o aluno. E você está no papel de ajudar ele a resolver esse problema. Faz sentido isso? Uma coisa que é muito comum a pessoa falar assim, não sei se vocês já receberam essa objeção, né? Ah, e se eu não gostar, Ivana? Eu já resolvi o problema lá da pessoa, né? Presencial. Não, você está aberto. Se você tiver com a mente fechada em relação ao presencial ou online, não vou conseguir, né, dar sequência aqui com você. Não, não, não. Tô aberta a mudar de ideia. Ah, então tá bom. Aí a pessoa fala assim, mas se eu não gostar, Edvânia, do online, tem aula experimental? Ah, é porque eu tenho um amigo, né, que fez um curso assim, mas ele teve aula experimental antes. Aí eu falo assim, ah, tem duas coisas aí para resolver, né, fulano? Que é o presencial ou particular, né? Não importa se é escola ou se é particular, e o fato de ter uma aula experimental, né? O cara vai fazer um test drive ali. Porque o cara, gente, fala sobre a... Por que que vocês acham que o cara está falando aqui sobre aula experimental? Por que que vocês acham que ele está querendo fazer uma aula experimental? Porque ele não foi convencido ou não entendeu que a metodologia ou a escola resolve o problema dele. Tem uma red Porque, flag aí. por que que ele quer que a gente diga outra coisa para ele? Porque ele não está seguro do que ele quer fazer. Ele é o cara, gente, que a gente chama de procrastinador. Vamos lembrar, gente, que ele não quer fazer nada. Se eu não tivesse ligado para Alexandre sobre o inglês dele, por indicação do Jonathan, ele não ia pensar sobre esse assunto de jeito maneira. A gente tem que lembrar que esse cara, ele não quer fazer. Ele só está falando desse assunto porque você disparou esse assunto na cabeça dele, percebe? Ele só está falando desse assunto porque você disparou esse assunto nesse momento, nessa ligação. Ele não quer fazer nada. Então, tudo que ele te fala, Igor, na verdade, é uma fuga para ele tomar uma decisão que ele não está a fim de tomar. Vocês estão entendendo isso? O ponto que eu estou querendo chegar? Está fazendo sentido? Então, tudo que ele está falando para você, Aline, não é verdade. São coisas, devaneios que vêm na cabeça dele para ele fugir da decisão que ele tem que tomar no final, porque ele sabe que ele vai ter que tomar a decisão. Você entrou em contato com ele. Ele não quer fazer inglês. Se for um cara mais mal ainda, ele vai arrumar várias outras objeções, inclusive essa. Faz sentido? E eu não quero que vocês sejam vendedores aqui. Eu quero que você seja um cara posicionado, porque isso vai te fazer ganhar tempo, você vai chegar mais rápido na franquia e você vai começar a prosperar. Se você entender isso, meu filho, no mínimo isso, você vai estar se desenvolvendo aqui. Você não é qualquer vendedor, Fabi. Você é uma executiva, uma grande executiva. Você não vai ficar levando essa boada aqui o tempo inteiro, entendeu, Sueli? Você tem que se posicionar, você não vai ficar aguentando desculpa qualquer, porque você já sabe quem é o seu perfil. É uma pessoa que não quer fazer inglês, ela vai procrastinar isso até onde der, vai dizer por que quer presencial, porque presencial é melhor, porque não gosta de estudar aula online, gravada, ela vai inventar tudo. Por quê? Porque ela não quer fazer, entendeu? E se você for um vendedorzão, aquele cara falastrão, mala, aí, meu filho, ele sente de longe o cheiro da pessoa que quer vender algo para ela. Porque as pessoas gostam de comprar, elas só não gostam que a gente fique insistindo para ela comprar. Eu amo comprar, gente. Adoro ir no shopping, comprar um sorvete, comprar uma blusinha. Mas as pessoas não gostam que a gente venda para elas. Elas querem o quê? Tomar uma decisão. E a gente está aqui para construir essa decisão com ela. Tá fazendo sentido? Então, nós não somos esse tipo de vendedor. A gente é vendedor, mas não esse vendedorzão, cara mala, né? E aí o cara fala assim, ah, é porque eu queria ver como que é, queria experimentar. Pode nem ser verdade, gente. Ah, porque o meu amigo fez um curso lá na escola X, meu amigo fez um curso Y e fez uma aula experimental. Pode ser mentira. Ele só tá te falando isso, meu filho, para fugir, fazendo você perder o seu tempo, até ver onde é que você vai com ele. Tudo isso, gente, não é uma coisa pensada da cabeça dele. Agora eu vou falar isso para o Jonathan. Agora eu vou falar isso para o Alexandre. Não é, gente, não é intuitivo, não é planejado na cabeça da pessoa. Isso vem na mente da pessoa e ela vai soltando essas informações. E o vendedor, coitado, iniciante, fica ansioso, apavorado, querendo reverter. Não, mas veja só, né? Não tem aula experimental, mas você vai poder
ver agora com esse vídeo que eu vou te mandar. Peraí, deixa eu te mandar um vídeo aqui da plataforma. Não é assim que a gente faz, gente? Fica desesperado. Não, peraí, deixa eu te mandar aqui um vídeo da plataforma para você ver como funciona. Aí você fica apavorado. Nem sabe o real motivo que essa pessoa está te falando isso. Entendeu? Então, por exemplo, o que é que um vendedor, vendedorzão, nível um, tá? O que é que ele vai responder para o cliente ali se ele pergunta se tem aula experimental? Me ajudem. Tela azul. Tela azul, deu bug aí? O que é que você responderia, ô Alexandre? Ou Fabi? Fabi abriu Eu rápido. estou tentando formular um argumento aqui, mas acho Vai, que dá para Fabi. quebrar também. Ele vai oferecer os 7 dias de teste de Yeah! cancelamento. Uma estrela para Fabi. O vendedorzão número um vai dizer, cara, você pode experimentar a plataforma por 7 dias. Depois, 7 dias, tá depois você certo. cancela. Cara, Isso aí. gente, de verdade. Na compra, na Vitalício também tem, né? Não é só no Tem anual. 7 dias para tudo. Qualquer compra online você tem direito de cancelar 7 dias. Qualquer Então, curso, qualquer coisa que você comprar. Comprou um negócio na Amazon, não gostou, você pode, né, cancelar. Aí você fala isso, né? Tem 7 dias para você cancelar. Se não gostar, você cancela. Gente, esse é o cara mais pereba que existe na face da Terra. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Você, né, faz lá uma semana e tudo, mas eu tenho certeza que você vai gostar, Aline. Você vai gostar muito do nosso curso. Você vai adorar. Gente, esse é o cara mais perebento. Quem já fez isso? Se arrependa aqui. Esse é o momento de você se arrepender aqui. Esse é o cara vendedorzão. É um cara de mente fraca. O cara tá fraco, né? Desesperado de vender ali um curso, né? De fechar sua estrela, sei lá o que for, né? Eu nunca fiz isso, mas eu confesso que eu nunca fiz isso, tá? Mas, gente, quando você faz isso, você só tá perdendo o seu tempo. Porque você vai ingressar a pessoa na plataforma, ela com certeza vai cancelar, depois vai te encher o saco para cancelar. Só perdeu o seu tempo, entendeu? Segundo nível de um vendedor, qual que é, gente? Quando ele recebe essa objeção, tem como experimentar? Qual é o segundo nível de vendedor? O que que ele responderia? Vendedorzão, né? Segundo nível de vendedorzão. Me ajudem. Não? Diz, Igor. Eu não sei o que seria o segundo nível do vendedorzão, não, mas eu perguntaria de por que que ele quer experimentar. O que que aconteceu? Como que ele, pelo que eu falei, baseado no quê? Como Aham. assim ele quer? Queria entender o porquê que ele tem essa possibilidade de experimentar. Por que isso? O que que aconteceu no meio do caminho? Preciso entender de onde ele tirou isso, entendeu? Aham. Eu faria isso. Não sei se é o segundo nível esse, mas eu iria nesse sentido. Gente, o segundo é, nível de vendedor Não, mas olha só, Fulano, veja só. A WhatsApp tem 30 anos de mercado. Inclusive, hoje é aniversário da nossa escola, pra você ter uma ideia. Você conhece o Flávio Augusto? Nossa empresa tem muita credibilidade. Nossa empresa tem mais de 500 mil alunos, ô Igor. Temos alunos em mais de 100 países. Você viu o vídeo que eu te mandei ali no WhatsApp agora? Você não viu a qualidade que eu te mandei? Você quer assistir de novo? Vendedor. O cara recorre lá para o WhatsApp, né? Tem 30 anos. Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, acredita em mim, por favor, eu preciso de você. I need you, né? Você acha que o seu amigo iria te indicar para uma coisa ruim, Jonathan? Você acha que o seu amigo ia te indicar para uma coisa que não vale a pena? Vendedorzão total. Não, peraí, deixa eu te mostrar a plataforma. Eu sou aluna da plataforma. Eu vou acessar aqui e vou te mostrar a plataforma. Ó, essa eu confesso que eu já fiz. Já fui vendedora zona. Eu já fiz. Esse aqui, gente, é o nível 2 do vendedorzão. O cara que fica recorrendo ali ao WhatsApp, 30 anos de mercado, né? O cara tá fraco, né? Tá fraco na mentalidade ali dele, né? Tô fazendo aqui vocês raciocinarem comigo. Eu tô conseguindo te ajudar a raciocinar aqui no ponto? Porque você precisa sair daqui com uma consciência que você precisa construir um raciocínio com a pessoa, e não vender algo para ela. Ela que vai tomar essa decisão, não você. Só que a gente faz o contrário, a gente quer vender a qualquer custo
E no final a gente não consegue, porque a gente tem aqui um perfil de uma pessoa que não quer fazer inglês, ela está procrastinando, e ela só está pensando no assunto porque você está falando com ela. Qual que é o nível 3 do vendedorzão, gente? Quando a gente fala da aula experimental. O João está pensando. O vendedorzão nível 3, gente, não sei se você já fez isso, né? O cara fala da aula experimental e ele queima a aula experimental para convencer o cara, né? Ele fala assim, você não consegue aprender nada na aula experimental ou a língua. Você já fez aula experimental com curso de inglês? Não é que nem você fazer um test drive, né? Você pega um carro, dá uma volta ali no quarteirão, achei legal. Aprender inglês não funciona assim. Mais que você vá ali na escola, né? Assiste uma aula com o professor, o coordenador vai te dar uma aula, né? Você vai pegar o melhor coordenador ali da escola, vai botar você na turma, né? Você vai achar legal. Daí você começa a estudar ali na sala, você não aprende nada numa aula dessa. Uma aula não significa nada. Isso é o nível mais elevado do vendedor. É um cara, gente, quase executivo, tá? É quase um executivo, é quase um consultor, mas ele ainda não é. Por quê? Porque ele ainda está tentando convencer o cara. Esse vendedor é do bom, entendeu? Bonzão. É um vendedor bonzão, mas ele ainda está tentando convencer a pessoa. Estão percebendo? O desespero da pessoa, ele querendo convencer o cliente. Então, como é que um consultor, um executivo que não depende desse cliente deve falar? Primeiro, essa pergunta. Ô, fulano, vou fazer uma pergunta para você, tá? Deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Você já fez inglês? A pessoa, não, sim, dependendo da resposta. A resposta, ela vai definir... De acordo com a resposta da pessoa, gente, você vai definir o caminho que você vai levar. Se ela fala não, né? Nunca fiz inglês. Não? E você tem quantos anos, Igor? Eu tenho 39. Não tô falando que você tem 39, tá aí. Legal. 39. Então, você acha, Igor, que você não fez inglês até hoje porque você não fez uma aula experimental ou porque você não tomou a decisão de fazer? Faz sentido. Aí, se a pessoa fala assim, não, já fiz sim, já fiz curso de inglês, Edvânia. Sim. E quanto tempo você fez? Você ficou quanto tempo nesse curso? Você chegou à fluência? Você foi até que nível? Você se interessa pela experiência da pessoa, pela história da pessoa. Você já fez, né? Você ficou quanto tempo lá, fulano? Fiquei 2 anos. Até a universidade, fazendo curso de inglês legal. E você fez aula experimental? Fiz, e adiantou alguma coisa? Você saiu fluente? Não saí. Mas deu para ter uma ideia. Mas que ideia que você teve assistindo uma aula experimental? E aí, gente, qual a pergunta que eu vou fazer para essa pessoa? Qual a melhor maneira de aprender inglês? Essa é a comunicação de um consultor, tá? Vamos lá. A pessoa me falou ali sobre a questão do presencial. Eu prefiro presencial. Eu queria saber se tem uma aula experimental para saber se eu gosto. Como é que é a comunicação de um consultor, de um executivo? Não é uma comunicação de vendedor. Qual a melhor maneira de aprender inglês, fulano? Coloca o cara para pensar. Qual a melhor maneira que você acha que hoje seria o ideal para um adulto chegar à fluência? Qual a melhor maneira? Me responda aqui vocês também, né? Qual a melhor maneira, gente, de uma pessoa hoje chegar à fluência? Intercâmbio? Emergindo na cultura. Intercâmbio. Intercâmbio, morar fora. Alguém discorda disso? Ninguém vai discordar disso. A melhor maneira de aprender inglês hoje é morar fora. Legal? Quando o cara vai fazer um intercâmbio, gente, fazer um curso lá fora, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, não interessa. Como é que ele vai fazer? Como é que ele compra isso? Você já fez intercâmbio? Alguém aqui já fez intercâmbio? Aí você pergunta pro cara também, né? Você já fez intercâmbio, fulano? Aí o cara assim, não, nunca fiz. Aí ele começa a se sentir ele já começa a sentir ali um nada, né, por não ter feito. A maioria não faz, gente, porque é um investimento muito alto. Você já fez intercâmbio, fulano? Aí a base dele vai dizer o quê? Né? Para ele tá construindo o quê, gente, de mim?
Eu sou um especialista no assunto. Eu sou uma especialista na área. Estou perguntando para ele qual a melhor maneira de falar inglês, de chegar à fluência. Intercâmbio. Estudar, né? X meses fora do Brasil. Você vai chegar à sua fluência. Eu estou me colocando numa posição de especialista nesse assunto. Entendeu? E ele está se colocando numa posição abaixo de mim. Você conhece alguém que já fez, fulano? Ah, conheço. Ah, legal. Você sabe como é que se faz um curso hoje, um intercâmbio, né? A aquisição de um intercâmbio. Você tem que investir ali na passagem, né? Tem os custos de você permanecer naquela cidade. Você tem um período de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? Depende do tempo que a pessoa vai ficar. 1 mês é muito pouco, por exemplo, né? Você não vai conseguir chegar a uma fluência em 1 mês morando na Inglaterra. Você pode até aprender alguma coisa, mas 4 semanas é um tempo muito curto para você desenvolver alguma comunicação, aprender algum tipo, né, de estrutura gramatical. Aí você vai começar a aprender, depois você vai ter que voltar, porque não foi suficiente. Então, vamos imaginar que você vai ficar 3 meses, o CELI, lá fora. Você vai gastar no mínimo 40 mil reais, só de custo, mais ou menos. Depende da qualidade do curso também que você vai adquirir lá, né? Tem curso mais barato, tem curso, né, mais caro. Aí, o que que a pessoa está entendendo aqui, gente, de mim? Me ajuda. Que você conhece bem e que também, assim, que é especialista, né, na área. Exato, eu estou há X anos trabalhando nessa área. Eu sei como é que faz a pessoa chegar à fluência. Você tem que se colocar numa posição de especialista. Ah, esse cara domina esse assunto. Aí você paga lá, fulano, 15 mil de passagem, 15 mil reais de passagem, de volta. Às vezes é 3.500 ida, 3.500 volta, às vezes você consegue uma promoção ali. Dependendo do dólar, né? Quase R$ 6, 5 e pouco, agora baixou ali com a questão da taxação do Trump, né? Aí você tem alimentação, tem deslocamento. Onde é que você vai ficar? Bota aí uns 70 mil por baixo. Uns 10 mil dólares, mais ou menos. Vai ficar, sei lá, 3 meses morando fora do país estudando. Você concorda que se você pudesse fazer, isso seria a melhor maneira para você chegar à sua fluência? Concorda, Fulano? Ah, com certeza. Com certeza, Giovanni. Só que você tem que pagar tudo isso à vista. E detalhe, não tem aula experimental. Gente, intercâmbio você paga tudo à vista, tá? E não tem aula experimental. Você paga, chega lá, desembarca e vai estudar. Pronto. Aí você vai ter que se virar. Não tem esse negócio de aula experimental. Não sei por que você não parou para pensar nisso. Ah, é verdade. Você vê que a fundação, tudo aquilo que eu estou falando, sobre a aula experimental, vai caindo por terra, né? Você acha o quê, Fulano? Que Harvard vai te dar uma aula experimental para você estudar? Tem aula experimental em Harvard? Não, né? Então, gente, aqui é uma reflexão para você também ser uma pessoa que não precisa acreditar em tudo que a pessoa está falando. Você precisa ser uma pessoa que também tem uma posição crítica do que ela não está trazendo ali. Porque, na verdade, quem é especialista no tema é você e não a pessoa. Porque se ela fosse especialista no tema, ela estaria falando inglês, concorda? Então, a gente não tem essa consciência, tá? Então, quis trazer essa reflexão aqui com vocês para a gente entender que o nosso aluno ele não quer fazer inglês. Ele não está decidido a tomar essa decisão. Ele só vai construir essa decisão com você, tá? E aí você vai construindo isso. Ah, é porque inglês, fulano, leva tempo, é um processo que leva tempo. Independente se vai ser na aula experimental ou não. Agora eu estou falando isso aqui para você ter uma visão correta do tema. Se não vai ser com a gente, ou se vai ser em outra escola, não importa. Se a pessoa te oferecer uma aula experimental, fulano, para você ir fazer aula lá com ela, é porque ela não confia no taco dela. E a pessoa que está adquirindo, a pessoa que está querendo adquirir o curso, ela pensa, acho que aquilo ali vai ser algo mais preponderante para ela tomar a decisão dela. Mas não é. Para você aprender inglês, leva no mínimo 1 ano. Para você chegar ali, sair do zero até o intermediário, é pelo menos ali de 1 ano para você sair desse nível. O nosso curso, por exemplo, ele tem 2 anos de duração.
Em geral, um aluno para chegar a um nível como esse são 5, 6 anos. Mas aqui você aprende em 2 anos. Mas aí, obviamente, depende de vários, né, várias situações, né? A pessoa precisa ter dedicação, se empenhar. Depende da sua dedicação, né, fulano? Não precisa nem falar isso, né? Agora, você vai conseguir um resultado ou você vai simplesmente se matricular por se matricular? E aí, gente, você vai desconstruindo todas essas questões que a pessoa vai trazendo. Percebe? Não é um discurso pronto. É uma coisa que você vai construindo com a pessoa. É uma técnica que você vai aplicando baseado nessa mentalidade de posicionamento, de um perfil avaliativo, não de simplesmente você vender por vender. Por quê? Porque você é uma autoridade no assunto. Ele percebe que, de fato, você não precisa dele mesmo. Você sabe do que você está falando. Entendeu? Então, qual é o nosso papel? É ser uma pessoa neutra na ligação. Fazer com que a pessoa construa esse pensamento com você, sem os artifícios de querer empurrar qualquer coisa, né? Uma pessoa fraca de mentalidade, você não está passando confiança no seu produto, entendeu? E aí você vai perder o aluno de qualquer forma. Então, por exemplo, fica tranquilo, fulano, eu vou te explicar como é que funciona aqui, mas eu preciso entender se você tem um perfil que a gente busca. A pessoa está entendendo se não está querendo vender nada para ela. Vocês conseguem perceber a diferença? Precisa entender se você vai se adaptar ou não. Aí já é um nível um pouquinho mais elevado para a gente depois continuar esse pensamento, né? Mas você não pode ser o cara simplesmente que de querer convencer o cara. O cara percebe de cara que você precisa dele. Por que que a gente não fecha venda, gente? Porque o cara sabe que você está querendo vender algo para ele. Você tem que chegar no nível que o cara não está nem percebendo isso. É lógico que você quer fazer a venda, você quer converter. A gente não vive aqui de doações, né, gente? Mas vocês estão entendendo aqui o ponto? É algo sutil. E você vai construindo isso, você vai desenvolvendo essa autoridade. Então, como é que um cara posicionado, né, por exemplo, responde um aluno como esse? Então, Fulano, você já estudou inglês? Não? Ah, entendi. Quantos anos você tem? 39? Ah, entendi. Por que que você acha que não é fluente até agora? Porque você não quis ou porque você ficou com medo de se não adaptar, se é presencial ou se é online? Não, é porque eu não quis, não foi prioridade. E o que levaria hoje a você tornar esse assunto prioridade, Jonathan? Ah, porque hoje eu preciso. Então, veja bem, tem um lado seu que precisa, que está afim, está interessado, está realmente querendo resolver, inclusive foi indicado para o seu amigo, né? Mas tem um lado seu, Jonathan, que não quer fazer, não quer resolver. E é justamente o lado que fez você não resolver isso até hoje. Você já tem 39 anos. Esse seu lado que não quer resolver vai contar várias desculpas para você. Mas isso, isso é aquilo, mas se é presencial, se é online, mas se eu morrer, mas se eu bater a cabeça na parede, mas se o professor for loiro, moreno, se for uma professora loira ou morena, mas se eu perder o emprego, e se eu ficar sem emprego, se desempregada, gente, como é que eu vou fazer? E se não der para pagar? E se isso, se aquilo? Percebe? Sabe quando você vai aprender inglês assim, ô Jonathan? Nunca. Nem com a gente, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque você precisa tomar essa decisão. É alguém que você tem que confiar. Você vai ter que confiar em alguém, seja aqui com a gente ou seja em qualquer escola. Você vai ter que pagar essa matrícula. Você vai ter que realmente ali se dedicar, estudar 2 anos, começar a ir até o final. E aí você vai ter resultado. Aí, se você vier com a mentalidade, preciso fazer um teste, né, experimentar, não me adaptei, você não vai fazer inglês. Não vai ser em lugar nenhum. Por quê? Porque está dentro de você essa decisão. Vocês estão entendendo? E aí, gente, é uma conversa franca que você tem com esse cliente. E, gente, pode até não rolar matrícula, mas você atendeu tão bem essa pessoa, você fez ela raciocinar tão bem sobre o tema, que às vezes, gente, 1, 2 semanas depois a pessoa volta. Eu já tive exemplos desse, que a pessoa simplesmente, Edivânia, a gente conversou um tempo atrás, naquela época eu não estava por dentro, mas eu realmente preciso do inglês.
Eu marquei aquela pessoa de alguma forma. Eu não fui uma falastrona, uma vendedora que queria empurrar algo. Eu fiz o cara refletir, entendeu? Esse é o seu papel aqui, fazer o cara refletir. Porque o cara é inteligente, ele só não está conseguindo tomar decisão, entendeu? Então, nenhum momento aqui a gente está colocando uma comunicação, Fabi, de que eu dependo dessa pessoa, de que eu preciso dela para eu poder prosperar. Se não for com você, vai ser com outra pessoa. Eu tenho essa mentalidade. Ah, mas é porque eu não tenho tempo, ô Edivane. Minha vida é muito corrida. Trabalho, estudo. Ah, é a sua e de todo mundo. É importante para você aprender inglês ou não? Ah, eu não tenho paciência para estudar, Edivane. Então você não quer aprender. Você não vai aprender. Você quer o quê? Que um chip venha aqui na tua cabeça e você fala inglês? Você dorme, acorda, já está falando inglês? Não vai acontecer. Se você fizer academia e não faz uma dieta, não vai adiantar nada. Se você fizer uma dieta e não fizer academia, também não vai adiantar nada. Você vai emagrecer, mas vai ficar sem massa muscular ali, né? Então, o que é que você quer para você? Então, o tempo inteiro, gente, você busca qualquer tipo de analogia que coloque você na posição de não fazer questão da pessoa. Gente, escreva isso no seu caderno. Eu não faço questão de ninguém. Faz sentido? Isso o que, gente? Fortalece, né, uma comunicação de confiança. Você se fortalece, você fica mais forte. Você pode até não fechar essa venda, essa matrícula, mas você fica forte, você sai forte da ligação, entendeu? Faz sentido isso, gente? Então, aqui é colocar, né, aqui o nosso time, a Skyline, num outro patamar de atendimento, no nível elevado de atendimento, para você ser profissional da matrícula, não você ser um vendedorzão. Se você for um vendedorzão, cara, sinto muito, você não vai aqui muito longe, não. Você vai fazer ali umas 5, 10 matrículas, tá tudo bem, é ótimo, você ganhou, mas você ser sustentável nesse trabalho, você tem que se profissionalizar. E vocês têm total condição de chegar nesse nível. E é uma coisa, gente, que não tem fim. Chegou a franqueado, chegou a diretor, tem 10 anos de casa, você vai só aprimorando essa técnica. Então, na verdade, gente, eu diria que esse trabalho não é nem técnica, é uma mentalidade. Vocês já notaram isso? Vocês concordam comigo? É uma mentalidade. Entendeu? E você aplicar essa mentalidade em qualquer lugar que você for, seja até no seu casamento, seja na sua relação com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, é uma mentalidade. São princípios, são valores. Beleza? Ajudei? Comentários, dúvidas, perguntas? A gente tem alguns minutinhos finais aqui para a gente encerrar. Falamos hoje sobre o posicionamento, você ser um avaliador ao invés de ser um vendedor, tá? Finalizando aqui a nossa tarde de treinamento, tá? Tem algum comentário, gente? Qual foi o insight aí que você anotou? Para a gente resumir aqui o que a gente falou. Bom, eu tive um caso ontem, né, dessa questão da pessoa falar que queria presencial. E aí eu não soube muito lidar, né, porque na verdade foi um referido que eu peguei de uma amiga, aí ela ficou super interessada e ela procurou, né? Na verdade, ela falou que queria, daí eu fui, liguei e tal. Ela, mas é porque eu queria presencial, porque eu já fiz. Então, Uhum. nessa plataforma não faz. E aí eu acabei não sabendo lidar muito bem. Fiquei meio na dúvida também, né? Sim. De como lidar com essa parte. E aí já deu uma esclarecida bem legal. Legal, Fabi. Alguém mais quer comentar? Sim, eu vou comentar sobre a questão da mentalidade, né? Hum. Ontem na aula até um rapaz falou assim, acho que é da equipe da Daisy, né? Que ele falou assim, tem uma ciência por trás, e quando você entende essa ciência, meio que a técnica já você já vai estar ali, né? E é entender essa ciência para incorporar ela em você, né? Na sua natureza. E, e é isso. E assim, eu ainda me sinto, vejo você falando assim. Ainda fico me comparando, né? Eu acho que isso me prejudica muito. Então, assim, eu sinto que a minha mente está fraca ainda, sabe? E me saboto às vezes. Ontem mesmo, Uhum. eu fiz algumas ligações, algumas conexões muito boas. Não estou indo mais para entrevista sem realmente ver se ali é realmente a necessidade, que era uma coisa que eu deixava passar muito, né? E você mesmo já tinha me falado, dicas sobre isso.
E então eu tô realmente focando muito nessa parte de conexão, de entender realmente essa conversa, né? E ontem teve duas conexões muito boas, e ali na parte dos referidos, né, e tal, a pessoa ficou comigo ali uns 15 a 20 minutos, né? Tinha terminado a parte da pré-DI ali, eu tinha entendido que realmente não dava para continuar, fui para os referidos, e acho que foram três conexões que eu fiz, né? Estava na parte do referido ali, conversando com a pessoa e tal. Ela me falou, não, já selecionei aqui 15 pessoas, vou te enviar. E aí não me enviou e desligou, né? E eu senti, né? Então eu digo, a minha mente está fraca, né? A minha mente está fraca, o meu mental está fraco. Então, E e tudo isso aí faz parte, né? faz parte, e é muito importante a gente fazer essa autoanálise, né, para a gente ajustar isso nas próximas ligações. Pô, se eu tô vendo que nessa ligação eu atendi assim, cara, na próxima eu já vou ter uma nova postura. Gente, é que tudo muda muito rápido. Uma ligação muda tudo, uma decisão muda tudo. Cara, se eu tô assim na ligação, na próxima eu já vou mudar, entendeu? E isso é uma construção, entendeu? Se você já está analisando isso, cada sinapse que você está desenvolvendo já vai te trazer mais fortalecimento, você vai se sentir mais forte, mais confiante, certo? E que bom que você está tendo essas análises, né, para você buscar a melhoria. O ruim é se você fizesse ali a ligação, caiu, não deu certo, você simplesmente passasse para outro e não entendesse o que é que não deu errado, né? É muito importante fazer sempre essas análises, né, para a gente buscar avançar, né, e evoluir, tá? Beleza, gente? Então, vou finalizar aqui. Eu queria, então, explicar para você como é que vai funcionar a partir de agora aqui esses treinamentos, para a gente ter assertividade, você ter um melhor aproveitamento. Obviamente, né, gente, você ter resultado, né? É muito frustrante você estar num local, você faz o trabalho e você vê que não está tendo resultado, né? Então, o meu objetivo aqui vai ser ter um acompanhamento com você mais próximo, tá certo? Então, ao invés de só fazer aula, 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 eu vou, de forma individual, fazer um acompanhamento com você, como eu já venho fazendo com a Celi, com o Jonathan, né? A Fabi agora entrou, faço também ali com o Alexandre, né? Agora, trazer isso de uma forma coletiva, tá? A gente vai fazer aqui um acordo, né, de pessoas que fazem parte de algo, né, mútuo, digamos assim, né? Como vocês sabem, a gente tem aqui um ecossistema que é independente. Se você não quiser receber nenhum tipo de acompanhamento meu e você seguir a carreira da WhatsApp, cara, você chega na franquia sozinho se você optar por isso, entendeu? Aqui o que eu estou te propondo é um acompanhamento para te ajudar a você, de repente, acelerar esse desenvolvimento, certo? No entanto, eu preciso que a gente tenha aqui um acordo mútuo que você vai fazer a sua parte, um compromisso, entendeu? Porque senão, eu não tenho condição de continuar fazendo esse trabalho com você, tá? Então, o que eu vou propor aqui é um acompanhamento, né, que vai ter uma duração de 4 semanas, tá? Então, inicia essa semana, dia 3, e serão sempre às quintas, né, sextas e segundas-feiras, tá? Terça-feira vai ser ali aquele fechamento que a gente fez como na semana passada, tá? Sempre nesse horário. Gente, eu vou mudar, tá? Não vai ser mais meu dia, vai ser 13 horas, por conta de reunião que a gente tem agora a partir com a diretoria da WSP, né? Com os franqueados, tá? Então, não vou conseguir mais fazer esse horário de meio-dia, tá? Então, vai ser sempre às 13 horas, tá certo? Segundas, quintas, sextas-feiras, tá? Sábados vão continuar ali naquele formato, né, grupão, né, que a gente traz outros agentes, né, outras equipes, tá? Que a gente vai fazer a parte mais prática, raio-x, as simulações, né, que são os sparrings, para a gente aplicar, né, ali na prática, tá? E qual que é o compromisso que eu vou propor aqui para vocês? Gente, esse acompanhamento que eu vou fazer com vocês nessas 4 semanas tem o único objetivo de você sair do nível que você está hoje e você ir para outro patamar. Seja ele qual for, seja fazer a primeira venda. Esse é um objetivo que você vai colocar para você. Não vou impor nada aqui para você. É o teu objetivo pessoal. Diva, quero ser gold, quero ser black, quero ser franqueado, quero fazer a minha primeira estrela, quero, sei lá. É um objetivo seu, tá? Então, a gente vai partir aqui da premissa de que você vai fazer um sistema de devolutiva do teu trabalho para mim. O que é isso? Diva, fiz X ligações hoje. Rendeu isso de entrevista. Eu vou mandar para vocês aqui o modelo, tá? Com isso, eu vou poder direcionar seu trabalho.
Celi, você fez pouca entrevista, por que que você acha que foi isso que aconteceu? Ah, porque o pessoal não estava atendendo, estava muito ocupado, né? Enfim, vou te enviar feedbacks para você ter melhor aproveitamento do seu trabalho, tá? Se você não enviar pelo menos 2 vezes ali na semana, eu vou entender que você não está fazendo trabalho, que eu não vou continuar fazendo isso com você. Percebe? Não vou te cobrar, vai ser numa boa. Eu estou entendendo que você não está afim de continuar. Beleza? As mentorias aqui que eu vou fazer com vocês, nesses dias que eu acabei de falar, se você faltar 2 vezes na semana, eu já vou entender que você não quer fazer e tá tudo bem. E aí você vai descontinuar aqui. Porque aqui é um grupo fechado, ele é exclusivo. É o meu modelo mental, é o meu trabalho que eu estou fazendo aqui para te entregar. Vocês estão vendo aqui que eu não abro isso aqui para todo mundo, né? Por quê? Porque eu estou entendendo que você tem o objetivo de crescer aqui. Então, por isso que eu estou fazendo esse trabalho com você. Se você não está vindo, estou entendendo que você não tem interesse. E está tudo bem. E aí você é removido lá do grupo que a gente tem nosso. Tranquilo isso, gente? Temos esse compromisso? Não veio, estou entendendo que você não. Obviamente, gente, vai existir exceções, né, Diva? Tem um casamento para ir, tem uma reunião para fazer, tem isso, aquilo, outro. Meu filho tem uma cirurgia, tem casos excepcionais, né? É O Isso. Agenda Alexandre, geralmente sendo meu horário de trabalho. o Alexandre ele é CLT, obviamente eu não estou incluindo você nesse bolo, tá, Alexandre? Eu sei o seu perfil. Mas eu tô sempre por aqui, tá, Edvard? É É, igual agora, eu fiz o atendimento, voltei, é a mas tô pessoa sempre. que mais está presente, não se preocupe com isso. Estou falando, gente, em eventuais situações que, obviamente, você não vai estar presente. Eu não vou ser a pessoa, né, intolerante nesse sentido, tá? Mas por quê? Porque isso aqui, gente, é trabalho. Se você fosse contratado hoje no CLT, você não estaria estar na reunião tal hora. É um compromisso seu com a empresa. Aí, porque é um trabalho empreendedor, home office, você acha que é opcional? É, gente. A gente tem que ter compromisso. É a sua vida, tá? É a sua vida. Então, se você está aqui é porque você quer alguma coisa aqui dentro que vai te proporcionar um retorno, seja ele financeiro, seja ele qual for, tá? Então, eu preciso desse compromisso seu, certo? Então, eu vou até deixar aqui no chat, eu não vou colocar lá no grupo, porque o que eu estou fazendo aqui, eu estou entendendo que são pessoas que realmente estão fechadas comigo. Eu não vou colocar lá no grupo, eu vou vendo lá quem já vai ser removido, entendeu? Para de fato entregando aqui o meu melhor para quem realmente quer ter resultado, tá? Então, faltou 2 vezes na semana, já vai ser removido, entendeu? Sem ter explicado nada, sem dar uma justificativa, tá certo? E diariamente me enviar ali o relatório. Gente, é diariamente. Salvo ali, sei lá, sábado, domingo, você não fez o trabalho, vou entender que você descansou, e é a tua consciência, né? Você não está querendo trabalhar no final de semana, é a tua consciência, mas é diário, tá? Para você o quê? Ter resultado. De você trabalha no final de semana, eu trabalho, porque eu quero. Eu sei que se trabalhar no final de semana, eu vou ter resultado. Fiz matrícula no final de semana passada, vocês viram. Se eu não trabalhar, eu não tenho resultado. Tá tudo bem, é o que eu quero. E o que é que você quer? Entendeu? Então, o mínimo de compromisso é esse, gente. Enviar os relatórios de trabalho, né? Ali os seus números, que eu acabei de colocar aqui no chat, estar presente nas reuniões. Faltou a reunião, uma ou duas vezes, no máximo 2 vezes. Aliás, faltou 2 vezes, já é removido aqui do grupo, tá? Com qual objetivo? Para você simplesmente fazer a sua parte. A minha parte, vocês podem ter certeza que eu vou dar o meu melhor aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Faz sentido? Temos esse acordo? Combinado? Então, a ideia aqui, gente, é a gente ir para um outro patamar. E, obviamente, eu vou te ajudar no individual ali, tá certo? O individual é que vai mudar o jogo para você, com esses feedbacks, e eu vou te ajudar a você se desenvolver, tá bom? Bora de PTL, gente. Semana tá só começando. Quinta-feira, melhor dia de trabalhar, porque são 2 horas da tarde. Início de final de semana, as pessoas já estão começando a ficar mais tranquilas, né? Estão relaxando mais, estão mais dispostas a ouvir a sua ligação, né? E, cara, vamos para cima. Vendedor não tem passado. Se a sua semana passada foi ótima, que bom. Trabalhar do mesmo jeito. Se a sua semana foi ruim, mais um motivo para você arregaçar as mangas. Para você fazer o melhor trabalho que você possa fazer. Por quê, gente? Estamos comemorando 30 anos da WhatsApp, a nossa empresa.
está celebrando 30 anos de existência. Isso é muito importante. E vamos comemorar fazendo a nossa melhor versão, em gratidão a esse projeto que está há tantos anos no mercado, né? E está rolando a nossa mega campanha, gente. Vocês viram lá, né? Eu vou sortear um kit lindo, maravilhoso para você. Mínimo de 3 pontos. Só isso você já entra ali para o sorteio, tá? Então tem muita coisa legal aí para você se motivar, para você buscar. E afinal, né, você vai estar trabalhando para você, para o seu futuro, para o seu negócio, para a tua estrela, para a tua carreira, para a tua comissão, da nota fiscal que você quer gerar, né? E de bônus você ainda ganha um kit. Olha só que demais, né? Beleza, pessoal? Então, bora para cima. Coloca lá no grupo, né? Os insights que você teve, né? Quais foram as principais dicas que você recebeu hoje. Coloca lá no grupo, socializa, o pessoal ver que eles perderam, tá bom? Beijo para vocês. Sala de matrícula on. Vou colocar o link lá, tá bom? Beijão para vocês. Tchau.